Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, muita paz a todos. Vamos começar, né? Já estamos na hora, já 16 horas e 4 minutos, né? Então nós vamos pedir ao Eudo fazer a prece para a gente, Eudo. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre muito bom contar com a presença de vocês, né? Todos juntos aqui, buscando a companhia de Jesus, buscando aprender, buscando passar um pouco de experiência, um pouquinho do que sabemos, de interagirmos entre nós, estudando o Evangelho de Jesus. E que dizer a vocês que é uma tarde abençoada poder estar aqui sabendo que Jesus está aqui presente conosco, né? Que nunca estamos só. Ele com certeza está aqui, nos dizendo que somos capazes, feliz com a nossa presença, que poderíamos estar buscando ou fazendo outra coisa, outro compromisso, e estamos aqui buscando aprender mais um pouco. Então que Deus derrame sobre todos nós, seus filhos, encarnados e desencarnados, a sua bênção, a sua glória, a sua paz, o seu amor, para que possamos a cada novo dia buscar cada vez mais nos dedicarmos ao trabalho na seara do Cristo, ao trabalho na prática do bem, na prática da caridade, auxiliando, amparando os nossos irmãos necessitados e que tenhamos uma tarde de estudo maravilhosa, proveitosa e que possamos sair daqui com mais entendimento, com raciocínio, a mais do que chegamos. Então, que Deus nos abençoe, abençoe a nossa tarde, abençoe o nosso estudo e que assim seja. Que assim seja. Muito bem, obrigado, Eudo. Então, boa tarde a todos. Nós vamos começar, pessoal, o estudo, né, que nós estamos levando a efeito, que é do livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, através do espírito César Augusto Meleiro, né? Só relembrando, para quem não estava aqui na semana passada, esse é um livro que foi produzido na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, lá em Rolândia, no Paraná, e já faz vários anos já, né, que o livro foi lançado. E a minha mãe, né, a Célia Xavier de Camargo, que é a autora, a médium, psicógrafa do livro, né? O César, ele, ele desencarnou de câncer, né? A família dele é espírita, participante da nossa casa espírita. Ele não participava, mas os pais dele a gente conheceu bastante, a gente teve bastante contato com eles. E o César, com 19 anos de idade, ele teve um câncer no joelho e em poucos meses se esparramou pelo corpo e ele veio a falecer, né? Então ele conta desde a doença dele até os trabalhos que ele veio a desenvolver no plano espiritual, né? Junto, inclusive, com a Casa Espírita, em parceria com a Casa Espírita, né? Então aqui a gente vai ver o que foi realizado espiritualmente durante um certo período de tempo, tá? Então aqui a gente viu no primeiro capítulo, né, que o processo da doença até o desencarne dele, né, que ele conta os últimos instantes dele, né? Então aqui já é na espiritualidade, capítulo 2. Vamos lá, Luísa. Isso, na espiritualidade, tá? Então vamos começar daqui agora. E é um estudo interativo. O Alex está com o microfone ali, né? Quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser participar, acrescentando alguma coisa, pode levantar a mão que o Alex leva o microfone até você e aí você participa. A gente está gravando, né? Vocês viram que a gente colocou o primeiro capítulo, né? O estudo de sábado a gente colocou no grupo do WhatsApp. Então esse também a gente está gravando, a gente pretende gravar todos para ficar registrado e quem perder poder acompanhar, né, o estudo. Então vamos lá. Amparado pelos amigos espirituais que vieram assistir meus últimos instantes no corpo físico,
fui recebido com grande alegria. Muitos daqueles que ali estavam eu aprenderam a conhecer pelo contato que mantivera com eles durante a enfermidade. Então ele desencarnando, nos primeiros momentos ali, né? E na transição entre a vida e a morte ali, ele percebeu espíritos que o estavam amparando. E eram espíritos que durante todo o período da enfermidade estavam cuidando dele. Familiares, médicos, enfermeiros, alguns jovens que também ajudaram ele durante a enfermidade, né? Então ele já foi se habituando durante a doença com algumas pessoas, alguns espíritos, ele foi se familiarizando, né? Até a gente conversou sobre isso, né? A mediunidade no leito de morte, as pessoas que começam a enxergar espíritos, né? Médicos, tal. Porque o corpo vai se enfraquecendo, o espírito começa a se desligar, a mediunidade, até em pessoas que não tinham a princípio mediunidade, ela começa a aparecer. Por quê? Porque diminuindo a força do corpo, o espírito mais facilmente começa a perceber, né, o que existe espiritualmente. Tá? Então vamos lá. Muitos eu sentia que eram amigos de longa data, anterior ao meu retorno à Terra, numa nova encarnação. Outros eram familiares que me aguardavam ansiosamente, como a bisavó Filomena, a avó Maria e o avô Juvencio. Né? Porque estavam ali avós e bisavós, né? Paterno, materno, aqueles que eram ligados a ele, assim, estavam ali cuidando. Né? Mas ele percebeu, olha que interessante, né? Ele sentia que eram pessoas ligadas a ele, amigos de longa data. Quer dizer, pessoas que ele já conhecia antes de ter reencarnado. Olha que interessante. Porque nós temos muitos espíritos que cuidam de nós que a gente nem lembra quem eles são. Mas eles se lembram direitinho de quem a gente é. Porque eles conviveram conosco, né, no plano espiritual, nos ajudaram a reencarnar, estão cuidando de nós no plano espiritual, né? E aguardando o momento em que a gente venha a desencarnar para nós nos reaproximarmos, né? Na verdade, os espíritos se reconhecem. Você ligou? Através da afinidade, né? Certo. Não é necessariamente, não tem que ser uma face. Né? A afinidade os torna capazes de distinguir que eles tiveram uma ligação. A gente sente isso, né, Eudo? A gente percebe, né? É como a gente conhecer alguém que parece que a gente já conhece faz tempo, né? Parece que a gente sente algo assim que, poxa, essa pessoa me é familiar. Eu só não lembro de onde, nem quando, nem como, né? Mas a gente sente que tem uma familiaridade, né? Então, são coisas que são difíceis de traduzir em palavras, às vezes. A gente só sente, a gente só sabe, mas a gente não sabe como, né? Que isso acontece, né? Mas é que a gente traz a memória do passado, né, pessoal? A gente tem a memória dessa vida, mas nós temos a memória extracerebral, que é a memória que não tem a ver com essa existência, memória extracerebral, quer dizer, fora do cérebro. É a memória do espírito, a memória dos arquivos do inconsciente, né? Nosso inconsciente é muito antigo. O nosso inconsciente é multimilenar. Então, tudo que nós vivemos até hoje está guardado no inconsciente, né? E por isso, às vezes, a gente tem a impressão de já ter conhecido determinado lugar, já conhecer pessoas, até a gente tem um certo déjà vu, a gente, né, parece que eu já vivi essa situação, parece que eu já estive aqui, né? Tem várias situações que podem ocorrer, né? Fala no microfone. Isso. E nós não corremos risco de chegarmos em uma nova reencarnação e regredirmos, né? Certo. Porque exatamente por conta dessa memória armazenada que tem. Então, a gente não pode vir, digamos assim, pior do que somos agora. Olha, eu vou dizer para você que pode. Vou dizer para você que pode. A gente pode, num certo momento da vida,
Às vezes a gente estava indo razoavelmente bem e diante de uma certa prova, a gente, vamos dizer assim, lida mal com determinada prova. E aí a gente desencarna num estado de muito ódio, muitas vezes, e se envolve no plano espiritual com falanges de espíritos malfeitores, sabe? Às vezes acaba fazendo muito mal no plano espiritual. Então pode acontecer que numa próxima encarnação a gente realmente venha numa situação pior. Não quer dizer que a gente evoluiu. Não quer dizer que a gente retrocedeu, que a gente evoluiu, que a gente voltou para trás. Não quer dizer isso. Totalidade, Não né? na totalidade, na integralidade, não houve exatamente uma involução. Porque mesmo os equívocos, mesmo as quedas, mesmo os desvios, eles vão servir de aprendizado, vai ficar na memória, até os erros praticados, e vão servir também de material para o entendimento futuro, para a melhoria futura. Faz sentido para vocês? Faz? Acho que a Inês quer falar. Então, desse modo, não há uma involução. Há uma involução aparente e até um comprometimento, às vezes, grande. Sucumbiu em alguma prova. Às vezes a pessoa caiu e caiu fundo. Foi muito fundo mesmo. E às vezes pode demorar para levantar de novo. Mas quando levanta, muitas vezes levanta e aprendeu muita coisa. Até fazendo os erros, aprendeu muita coisa. Tem mais experiências adquiridas. Às vezes até a liderança. Você vê, até a gente fazendo mal, a gente aprende coisas, né? Às vezes a gente se torna o líder de uma falange no plano espiritual. Vai fazer muito mal, vai cometer muito erro, mas também acaba desenvolvendo muita coisa que depois vai usar para fazer o bem. Vai canalizar para o bem, né? Isso é bom também, né? Fala, Inês. Esse questionamento aí gerou também em mim um questionamento. Pois não. Em relação a essa questão, né, de regredir. Certo. E aí eu pensei no caso já César. Tá. A gente recentemente, né, acabou de ver o livro Nosso Lar, Tá. estudar. Uhum. Lá, esse nome Nosso Lar seria, pelo que foi, pelo menos o que eu entendi, Nosso Lar seria o nome da colônia espiritual, não é? Certo. Que o André Luiz Uhum. ficou. Só que antes ele passou pelo umbral, Isso. não é? Uhum. E aí eu estou lembrando que César, ele passou por todo o problema do câncer, que foi dito sábado, Sim. porque ele tinha também ferido em encarnações anteriores um atleta. Não Ele, é? ele tinha um karma aí nessa região, que ele tinha ferido passou alguém nas pernas. nas pernas. Uhum. Então, aí nesse caso, esse César também passou pelo umbral, o livro vai dizer, e se esse nome Céu Azul também é o nome da colônia que ele ficou. O Céu Azul é o nome dessa cidade, que eles falam que é uma espécie de posto de socorro, mas que eles chamam de uma pequena cidade, eles chamam até de pequena cidade, que tem o nome de Céu Azul. Não é uma cidade grande, talvez como o nosso lar, né? É um posto de socorro que eles chamam de pequena cidade, porque é um posto maior, assim, sabe? Eles vão falar ali, inclusive, né? E o César, ele não passou, ele não teve que permanecer no umbral. Ele não teve que permanecer no umbral. Ele teve essa vantagem justamente pela doença e pelo trabalho íntimo que ele fez. Porque a gente pode passar pela doença, mas a gente pode passar com revolta. A gente pode passar maldizendo, né, praguejando, sentindo de uma forma pesada e tal. Mas ele não, ele aproveitou muito bem esse período. Então ele não precisou, todo o sofrimento dele já foi fazendo aquele trabalho de limpeza que ele precisava fazer para se desprender mesmo da matéria. Então ele não precisou passar nenhum tempo, ele foi direto. Passar pelo umbral todos nós passamos. Não tem jeito da gente chegar ao plano superior sem passar pelo umbral. O problema é permanecer no umbral, né? Então, a gente passa porque é a primeira camada do plano espiritual, quando a gente sai da Terra, a primeira camada é o umbral,
Então a gente passa. O problema é se a gente ficar no umbral, né? Permanecer, né? Permanecer no umbral. Agora, André Luiz também tem uma diferença com relação ao César, porque André Luiz chegou lá na condição de suicida. De ser Devido suicida. à vida desregrada que ele levava. Exatamente, suicida inconsciente, né? Ele era médico e acabou abusando de algumas coisas que apressaram o desencarne dele, né? O César não foi dessa forma, né? Ele lutou, né? Pela vida, sofreu e tal, né? E a hora que chegou, era para ele desencarnar mais cedo mesmo, como ele mesmo falou, né? Então foi na hora certa, tá? Então vamos lá. Sentia-me leve e feliz, como nunca me sentira antes. Nada de dores, de dificuldades respiratórias, de mal-estar físico. Não, agora reconhecia-me livre, bem disposto e muito mais lúcido. Uma luz diferente e brilhante envolvia todo o aposento. Assim é gostoso, hein? A gente até sente bem, né? Só de ler isso aqui já dá um ânimo, né? Mas ele fez por merecer essa condição, não foi gratuita, né? Foi o esforço dele, foi o padecimento dele e tal. Mas olha que coisa, né? Sentia-se leve e feliz, né? Como nunca sentira antes, sem dores. Acontece com todo mundo desse jeito? Não, não acontece. A maioria das pessoas não acontece isso. A maioria não atravessa o umbral e vai direto para uma região superior. A maioria, infelizmente, fica estacionada mais próxima à matéria. Por falta de preparo religioso, né? Por falta de preparo íntimo, emocional, mental, comportamental, né? A maioria, inclusive, sente muito após a morte o tipo de sofrimento que levou à morte, né? A gente vê nas reuniões mediúnicas, por exemplo, a grande maioria de pessoas que a gente atende são pessoas que morreram, que ainda estão sentindo dores, que ainda estão sentindo mal-estar. E o médium, só do espírito se aproximar, o médium começa a sentir a dor. Se ele morreu por causa de uma pancada na cabeça, o médium começa a sentir dor na cabeça, começa a sentir um peso na cabeça. É ou não é os médiums de plantão? Né? É assim. Dificuldade respiratória, você morreu com problema nos pulmões, dor no estômago, você teve algum problema no estômago, um câncer, alguma coisa assim, intestino, né? Dores articulares, aí varia. Qualquer problema que a gente viva aqui na Terra, que a gente sinta, né? Os espíritos, eles vão continuar sentindo no plano espiritual. A maioria vai. Alexandre, mas como é que sente se não tem mais o corpo físico? Vocês poderiam perguntar, como é que sente se não tem mais o corpo físico? Não é o corpo físico que sente? É ou não é? Vocês estão todos assim. Está no É ou não é? perispírito, né? Oi? Também está no perispírito. Está, então, exatamente. Quem sente, na verdade, não é o corpo, é o espírito. O espírito é o ser pensante que sobrevive à morte, mas ele tem um corpo, que é o perispírito. E aí, quando a gente está encarnado, então nós somos uma tríade. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Quando a gente morre, né? O corpo físico morreu, a princípio a gente não sentiria nada, né? Mas a gente continua sentindo. Porque tem certos problemas que também a gente os tem no perispírito. Não é só no corpo físico. E quem sente de verdade é o espírito, não é o corpo. Quem sente é o espírito. Por isso que os espíritos continuam sentindo, mesmo com o corpo morrendo. Entendeu? Por exemplo, a gente fala em ciência, assim, que a gente sente no cérebro. Não é na mão, não é no pé, né? Não é assim que a gente fala? Quem estuda aí biologia e tal, né? Quem sente, diz que a gente sente no cérebro as áreas relativas às percepções. A gente acha que a gente está sentindo na mão, quando tem um calor, a gente tira a mão, né? Mas por que a gente tira a mão? Porque a gente recebeu um estímulo pela mão,
O estímulo foi até o cérebro e no cérebro falou assim, isso aí é fogo. Vai queimar, tira a mão. Aí a gente tira a mão. Aí vai o impulso para a gente tirar a mão. Então a gente fala assim, quem sentiu foi o cérebro, não foi exatamente a mão, né? Só que também não é o cérebro. Na visão espírita, na visão da ciência espírita, a gente entende que quem sente é o espírito. Então aquele impulso ele vem através da mão, chega até o cérebro, passa pelo perispírito, chega ao espírito, ao ser pensante, faz o caminho de retorno e tira a mão. Entendeu? Quando a gente não tem mais o corpo físico, esse trajeto ele só diminui, mas ele continua existindo. Na condição que estamos agora, encarnados, quem ama ou odeia não é o nosso corpo. Exatamente, é o espírito. Exatamente, você falou muito bem, é isso mesmo. Né? Quer dizer, o ser pensante, o ser sensível, o ser perceptível é o espírito, não é o corpo. O corpo é apenas o canal para a transmissão das percepções. Está ficando claro, pessoal? Tá tranquilo? É apenas o canal para os impulsos, né? Mas não é ele que é o gerador desses impulsos, tá? Então, por isso que tem tanto sofrimento. E dizem os espíritos que o real sofrimento, ele não está na matéria, ele está no plano espiritual. Que o grande sofrimento não está na matéria, está no plano espiritual. Eu compreendo isso também, sim. Ao longo do tempo, as reuniões mediúnicas, os atendimentos, as narrativas que eles fazem, a gente passa a entender realmente que a grande dor, o grande sofrimento, tanto físico, é engraçado a gente falar físico nos espíritos, né? Mas é como se fosse, eles sentem como se tivesse um corpo. Tanto que a maioria dos espíritos não percebe que desencarnou. A maioria não sabe que desencarnou. Até pessoas que se mataram, você vai conversar com ela, o espírito está chateado, reclamando, porque não deu certo. Não deu certo. Pô, nem morrer eu consigo, não consigo fazer certo, que não funcionou, porque eu não morri. Na verdade, ele morreu. Só que ele não percebeu que ele morreu. Na verdade, deu certo. A gente não pode nem falar para ele a princípio porque ele não vai acreditar. Se você fala, não, meu irmão, deu certo, você morreu. Eu falo, que morri, que nada, eu estou sentindo aqui as dores, estou sentindo. Porque aquela ideia do morreu acabou, não é aquela ideia que muita gente tem? E por isso que busca o suicídio, porque acha que vai acabar com tudo. Vai acabar com o sofrimento, vai acabar. Exatamente, desconhece a continuidade da vida, né? Da imortalidade, né? Então é uma grande decepção, né? Com o tempo eles vão perceber, tal. O que a gente faz nesses casos é aliviar o sofrimento. A gente conversa com ele como se ele estivesse encarnado. A gente procura tratá-lo, encaminhá-lo aos tratamentos espirituais, tudo mais, mas ele acha que ele está encarnado. E a gente conversa com ele como se ele tivesse encarnado. Meu irmão, vamos enfrentar os problemas, né? Não, mas eu não quero mais, eu quero morrer. Tá, vamos tentar enfrentar que é melhor, tá? Vamos cuidar de tratar essas dores aí. Que você não está sentindo dores? Ah, eu estou sentindo dores. Porque ele tentou um suicídio, porque ele praticou o suicídio. Então ele está sentindo, às vezes, se ele se enforcou, ele está sentindo dor aqui no pescoço. Se ele atirou, ele está sentindo os problemas na cabeça, tal. É delicado, né? Mas é a realidade, pessoal. Por isso que a morte ela não muda nada, na verdade, né? Ela só agrava os problemas, né? A morte física, né? Certo? Então vamos lá, mais um pouquinho. Antes de abraçar os amigos que me davam as boas-vindas, lembrei-me dos que ficaram e olhei para baixo. Percebendo que eu partira, meus pais, os familiares e amigos oravam, acompanhando a prece que a dona Célia fazia, suplicando a Jesus me amparasse os passos na nova vida que agora se iniciava.
né? Até expliquei para vocês, né, que foi minha mãe que aplicou um passe nos últimos instantes dele, fez uma prece e aplicou um passe ajudando ali no desligamento, né? Essa ajuda espiritual é muito importante, assim, para os processos de desligamento, sabe? Até teve uma época que a gente fazia muita visita, assim, eu sempre gostei muito de fazer visita ao pessoal dessa região, assim, tipo favelas, regiões, assim, mais carentes, né? E teve uma época que a gente passava, assim, o domingo, passava a tarde inteira, assim, visitando, né? Então a gente perguntava, sabe onde é que tem algum doente? Então, aí uma família falava da outra, outra falava da outra, e a gente acabava passando a tarde inteira visitando, cantando, aplicando passe, né? Conversando com a família. As pessoas sempre recebiam muito bem a gente, e tal. Eu tinha muitos velhinhos, né? Tinha muitos velhinhos acamados, muitos velhinhos assim, próximos da morte, né? A gente percebia que processos de doença que estavam se arrastando, tal, né? Aí a gente ia, sempre aplicava passe, fazia uma prece, às vezes fazia um trabalho de desobsessão com a família, porque a gente ia, depois voltava para o centro e fazia como que uma reunião mediúnica após as visitas, para fazer uma descompressão sobre nós. Porque também você ficar visitando as casas das pessoas assim não é fácil, viu? Os médiuns que o digam, hein? Quem é médium sabe como é que é. Às vezes você entra numa casa, o médium absorve tudo ali, a hora que vai embora parece um cacho de banana de tanto espírito que está levando junto, né? De tanta influência, né? Então a gente ia para o centro e fazia uma prece e tal. Nessa época, inclusive, que foi de velhinho morrendo ali naquela região, que foi de velhinho desencarnando, toda hora a gente chamando a gente para participar do velório lá. Inclusive eu vou ajudar no passe logo mais aí, quem quiser tomar com a gente. Né? É bom para desencarnar, né? Tô brincando, bebê, não é assim não, tá? Mas é que às vezes a pessoa está prolongando mais do que precisava, porque ela está com medo de desencarnar. Então ela fica agarrada ali ao corpo e às vezes passando por processo de obsessão mesmo, que ela percebe a presença de inimigos em torno dela. Então ela não quer desprender do corpo, porque o corpo é uma espécie de proteção. Né? A gente está aqui, a gente não está vendo nada. Eu pelo menos não estou vendo ninguém aqui espiritualmente. Então dá uma impressão de proteção, dá uma impressão assim, ó, nós estamos sozinhos aqui, tá cheio de espírito aqui, né? Os médiuns podem ver, mas isso dá uma espécie de proteção para a gente. De repente você se desliga do corpo, você morre e às vezes você cai nas mãos dos inimigos do passado, né? Então às vezes precisava trabalhar a desobsessão para depois a pessoa se sentir segura para poder desencarnar, senão ela ficava agarrada ali ao corpo, entendeu? Como é que é? Você vê, até para morrer dá trabalho, né? Até para desencarnar não é fácil, né? O desligamento pode ser prolongado, né? Mais do que em outras. Pode. Porque interfere muito o emocional da pessoa. Interfere muito. Interfere muito ela se permitir, sabe, se desligar, né? Interfere muito. Às vezes a pessoa fica agarrada mesmo ali, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E a doença fazendo mal para ela, gerando sofrimento, mas ela não larga. Porque a morte é o desconhecido, ela não tem uma concepção sobre a vida após a morte, então ela fica com medo da morte. E a nossa cultura pintou a morte com características muito, muito assombrosas, assim, né? Então, e não é assim, entendeu? Não é assim, né? Fala aí, Túlio, fica à vontade. Alexandre, relativo a isso também, a gente tem lido que também tem uns casos que a própria família não quer que a pessoa desencarne, né? Certo. Então os espíritos primeiros ele tem que agir trabalhando a família, né? É até verdade. como a gente comumente fala, aquela melhora da morte, né? É, Que é justamente para os familiares se acalmarem, né? Ter isso. esse desprendimento para poder liberar o espírito Moribundo, doente, né? né? Aquele que está, né? Paciente terminal, é verdade, né? Às vezes a família precisa se sentir mais segura,
para daí relaxar um pouco e diminuir a energia que envolve a pessoa. Porque o André Luiz fala que a família, né, os conhecidos, os amigos, tecem como que uma rede de energia em torno da pessoa, como que retendo a pessoa no corpo. E a pessoa já está sem condição de continuar vivendo no corpo. Por isso que gera mais sofrimento, né? Acho que a Heloísa quer falar alguma coisa. Gera mais sofrimento que não precisava. Acaba prolongando um sofrimento, né? Obrigado, Ida. Aí, no caso, seria necessário uma preparação para fazer essa prece ou só a boa vontade? Você percebendo que aquela pessoa estava com essa dificuldade de desencarne? Certo. Aí, no caso, só a boa vontade ou precisa uma preparação toda antes para fazer essa prece? Não, a prece, eu acho que você podendo fazer uma leitura breve, né? A própria prece, ela já é a preparação para aquilo que se vai fazer posteriormente, né? Para a ajuda que os espíritos vão dar. A prece, ela é como se a gente ligasse, a gente acendesse a nossa luz, estabelecesse um hífen de ligação com o alto, e aí a gente recebesse o manancial de forças que a gente precisasse, né? E como se a gente ligasse uma parabólica aqui sobre nós e começasse a captar das energias aqui superiores, né? Então a prece é bem importante, né? A gente deve fazer, por exemplo, não tem problema a gente aplicar passe em casa. Não tem problema, às vezes a gente deve aplicar, às vezes num filho que está precisando, uma filha, até num bichinho. O André Luiz fala que a gente deve aplicar passe nos bichinhos. Ele fala isso no livro Conduta Espírita. Às vezes o bichinho está meio adoentado, não está passando bem, então você aplica um passe no bichinho lá, cachorro, gato, passarinho, tartaruga, não importa, né? E uns nos outros também, o marido na esposa, a esposa no marido, não tem problema, tá? A pessoa aceitando, né, recebendo bem, né, não tem problema. Só que se faça à luz da oração, né? Se faça à luz de uma leitura elevada, à luz da oração, por quê? Porque prepara-se o ambiente. A gente não deve assim, de uma hora para outra, vou te aplicar um passe, e sem preparação nenhuma. Nós temos que primeiro nos conectar com o alto, limpar o ambiente espiritual ao nosso redor. Porque quando a gente vai aplicar o passe, a gente exterioriza as forças radiantes. A gente exterioriza o ectoplasma. Os espíritos falam que o ectoplasma é a força nervosa exteriorizada. Ou seja, é parte do sistema nervoso nosso que está se exteriorizando. Olha a seriedade disso. São substâncias muito, muito sensíveis do plasma celular, das substâncias das células nervosas, que nós estamos exteriorizando. Por isso que ela, na hora do passe, essas substâncias, elas chegam até o nosso sistema nervoso e elas nos ajudam na recomposição celular, na recomposição nervosa, a gente sai melhor, mais tranquilo. É porque o doador está doando de si mesmo para a nossa melhora. Só que quando se trata de nós exteriorizarmos essa força nervosa, nós podemos contaminá-la com agentes nocivos do ambiente. Então, se você vai em um ambiente qualquer e você vai aplicar um passe e você exterioriza as suas forças radiantes num ambiente que não está preparado, você pode contaminar essas forças com bactérias psíquicas, né? Com bactérias psíquicas, bactérias espirituais. Isso o André Luiz vai explicar no Missionários da Luz. É o que a gente faz de sexta-feira, né? Na internet. A gente vai ver bastante sobre isso, tá? Então, por isso que a gente precisa primeiro a oração que como que higieniza o ambiente e tal. E aí a gente aplica o passe, tá? O Alex, vocês acham que ia falar? Semana passada a gente viu sobre aquele tratamento que era feito à distância. Que era naquele centro que era em São Paulo, que eu acho que inclusive ele passou por isso também. O centro, eu tinha falado errado, é Tupiara, tá? Não era Batuíra, não. É Tupiara, tá?
Fala, Alex. Então, esse passe ele também pode ser aplicado à distância? mais. Esse passe ele pode ser aplicado à distância? Pode. Então, por pode. exemplo, eu estou na minha casa e de repente você está precisando de um auxílio lá na sua e eu posso da minha casa fazer uma oração por você, uma prece? Pode. Isso ajuda muito. Ajuda mais se a pessoa que recebe ela estiver sintonizada com esse processo. Entendeu? Então ajuda mais. Né? Não pode fazer continente a continente. Não pode fazer. Pessoas que... Porque eu lembro que na outra semana você falou que, por exemplo, o ectoplasma, que era o fluido, né, que ele era universal. Então, que por isso que a gente consegue se conectar com Deus, por exemplo, que está... Isso, Então- exatamente. Nós estamos mergulhados no que os espíritos falaram, que chama o fluido cósmico universal. Então, nós estamos mergulhados no hausto do Criador, nessa substância divina, como se fôssemos peixes mergulhados no oceano. Então, todas as criaturas estamos mergulhados no fluido cósmico. Então, a gente se comunica através do fluido cósmico universal. Até no Evangelho tem ação da prece e transmissão do pensamento. Né? Do capítulo que fala sobre a fé que remove montanhas, se eu não me engano. Tá? Então, é por causa disso. Né? E as forças ectoplásmicas, elas se expandem. Elas se expandem. Entendeu? Então, dependendo do poder mental que a pessoa tenha, essa expansão é muito grande. E a energia é muito forte. Tanto para o bem, quanto para o mal. Entendeu? Inclusive essas equipes que fazem essas cirurgias espirituais, eles orientam como você proceder, né? Como entrar em sintonia, marcar o Isso. dia, o horário. Porque, digamos assim, imagina aí, ele está fazendo um tratamento, uma Isso. cirurgia em você e você está numa festa. É. Totalmente incompatível. Você né? fala... Então eles orientam como você Orienta proceder, como é que você tem que fazer. olha, tal hora você se recolhe, você faz uma Exatamente. prece, uma oração para harmonizar o ambiente. É que nem você falou, né? Você marca uma cirurgia espiritual e você vai pra balada e deixa os espíritos lá para fazer a cirurgia espiritual. É lógico que ele vai receber conforme o seu merecimento. Nesse caso, nenhum, né? Nesse caso, porque os espíritos, eles são muito sérios. Eles são muito sérios, são trabalhos muito sérios, né? Então, eles não são de ficar mantendo a nossa irresponsabilidade no trato para com as coisas espirituais, né? Então, ok? Oi, Vilani, você ia falar, né? Alexandre, a prova maior Eu- desses atendimentos do Tupiara quando meu esposo fez essa cirurgia espiritual, Aham. eu fiquei no outro quarto, sempre em oração, sabe? Então, passou mais ou menos uma hora, aí eu digo, eu vou olhar agora no outro quarto, no nosso quarto, como é que ele está. Então, Certo. quando eu abri a porta devagarinho, ele estava dormindo, Fala no parecia Isso. que tinha colocado, quebrado 1 litro de éter dentro do quarto. Parecia que tinha quebrado um vidro de éter. Aquele cheiro profundo, como a gente entra numa sala de Certo. cirurgia. Então, Então, aí foi que eu tive a certeza que ele tinha sido atendido. é interessante, né? Os espíritos, eles usam aparelhos de ozônio. Você vê agora, está aparecendo ozonioterapia com bastante força, né? Em vários campos, né? Isso sempre me chamou a atenção, assim, porque na obra do André Luiz, por exemplo, os missionários, eles vão fazer uma reunião de materialização. Aí o Alexandre, que é o instrutor do André Luiz, ele fala, ele mostra para o André que eles estão usando um aparelho, que é um aparelho justamente de produção de ozônio. É um condensador de oxigênio, porque o ozônio é O3, né? São 3 moléculas, 3 átomos de oxigênio, né? O oxigênio normal que a gente respira é O2, né? Então esse aparelho ele condensa o oxigênio e produz o ozônio. O que faz o ozônio? O ozônio é um poderoso bactericida, não é? Né? Quem conhece, os dentistas devem conhecer bem, né, pessoal. É um produto, né, Pablo? Os hospitais usam bastante a prevenção baseada no ozônio. Não é assim, Marcelino? Né?
Acho que tem várias técnicas, né, mas uma delas é essa, né? A utilização do ozônio. Você vê isso na época lá de 1930, 40, lá, né? Dos livros do André Luiz, os espíritos já falavam dessa tecnologia, né? Que eles usavam, eles trouxeram um aparelho lá para o ambiente da reunião mediúnica, que era um poderoso bactericida, para limpar o ambiente, tanto de elementos materiais quanto espirituais nocivos, para que não houvesse contaminação das energias ectoplásmicas dos médios. Vê que coisa, né? Importante, né? E hoje a gente está aprendendo a utilizar o ozônio aqui na Terra, né? Tá aí uma boa coisa, área profissional aí para quem tá visando o futuro. Ah, Heloísa, já fica de olho aí, né? Quem está querendo uma coisa para o futuro aí, ozonioterapia, eu acho que vem com tudo, né? Enfim. Abracei minha mãe e meu pai, confortando-os e afirmando-lhes que não se preocupassem, que eu estava muito bem. Espíritas que eram, deram o testemunho do ideal que acalentavam, mantendo-se equilibrados e firmes durante todo o tempo até o sepultamento. Lógico que com sofrimento, né? Quem perde um filho assim, né? Mas eles se mantiveram, né, naquele testemunho de firmeza, de equilíbrio, né? Porque o espírito ele sabe, né, da sobrevivência sobre a morte. Então é muito diferente, geralmente, os velórios, quando se tratam de famílias espíritas, as crianças espíritas, é muito diferente, pessoal. Não sei se vocês já perceberam isso, mas é muito diferente. O equilíbrio com que se trata a morte, né, a serenidade das pessoas é totalmente diferente. Né? Então é uma coisa, por quê? Porque o Espiritismo nos dá uma fé sólida, raciocinada, né? Que demonstra mesmo a continuidade da vida. Aí não precisa daquele temor, daquele desespero todo, não precisa. Né? A gente sabe que a gente logo encontrará. Até durante o sono, né? Porque mesmo que demore para a gente encontrar no plano espiritual, assim, através do desencarne, mas a gente pode encontrar à noite, quando a gente dorme. Quem aqui já sonhou com parentes desencarnados, assim, encontrando? Levanta a mão aí pra gente saber. Oh, bastante gente, hein? Então, é isso aí, né? Geralmente são aqueles sonhos vívidos, assim, né? Sonhos vívidos, você sonha abraçando a pessoa, aquela emoção, aquela coisa marcante mesmo, que é para marcar mesmo, para dar confiança de que é real. É aquele sonho bem real, assim, né? Aquele sonho bem marcante. Isso é legal. É para a gente se fortalecer, né? Após receber os cumprimentos de familiares e amigos, senti um certo cansaço. Um médico amigo que me assistira durante aqueles meses de enfermidade, Dr. Henrique, fitou-me com carinho e afirmou: agora é preciso descansar, está muito esgotado e deve recuperar as energias perdidas. Porque é um processo, pessoal, eles chamam de histogênese espiritual. Histogênese espiritual. Tem a ver com os tecidos do perispírito. Porque quando a gente reencarnou, nós fomos reencarnando molécula a molécula. O nosso perispírito, que é o corpo do espírito, foi se ligando molécula a molécula com o corpo que foi se desenvolvendo, né? Durante a gestação. Ok? Então foi uma ligação assim, muito entranhada, átomo por átomo, molécula por molécula, o tecido do perispírito com os tecidos do corpo físico. Então, falando desse jeito, dá para a gente entender como que é também o desencarnar molécula a molécula. O desligamento vai ocorrendo no campo molecular, né? Dos átomos, dos tecidos, né? E esse é um processo que, como tudo na vida, dá um certo trabalho. É uma mudança. Você estava carregando um corpo denso, agora você está descolando o seu corpo sutil daquele corpo denso. Então é toda uma reorganização de tecidos, né? De células espirituais. É todo um trabalho de reorganização. Tá? Certo?
Então precisa da recuperação, né? A gente já está quase acabando, pessoal. Acomodado-me num leito alvo, em local tranquilo, e adormeci imediatamente. Despertei algumas horas depois, sem saber quanto tempo se passara. A princípio, não me lembrei de que já havia morrido, né? Aqui ele está no processo ainda de desligamento. Por que, que a gente leva algum tempo até sepultar o corpo? Porque intuitivamente a gente percebeu que na ligação espírito-corpo, nós precisamos de algum tempo para recuperar algumas substâncias que estão no corpo, mas que o espírito vai levar junto com ele. Então, durante o velório, ainda há uma ligação espírito-corpo. Não se rompeu de toda a ligação espírito-corpo. Não tem mais vida material, nem vai voltar a ter vida, mas ainda há uma ligação do perispírito com o corpo. E essa ligação é um canalzinho, é o fio de prata, que faz com que algumas substâncias que sejam eminentemente materiais fiquem com o corpo. E algumas substâncias que sejam eminentemente espirituais sejam recuperadas no perispírito. Certo? Então está separando ali o que vai ficar com o espírito e o que vai ficar com o corpo. Quando vai sepultar, eles desatrelam, eles soltam aquele último laço que prendia o espírito ao corpo. Aí o corpo começa um processo acelerado de decomposição. Geralmente eles fazem isso imediatamente antes de sepultar. Entendeu? Certo? Vamos lá? Havia muita gente dentro de casa e em nossa sala um caixão funerário. Antigamente se fazia muito velório em casa, né? Não é uma coisa muito boa, né? Ainda bem que hoje tem lugares mais especializados para isso, né? Mas enfim, né? Utilizava fazer dessa forma, né? Com curiosidade aproximei-me, ô César, né? Com curiosidade aproximei-me. E não pude deixar de considerar horrível aquele corpo que ali estava e que fora meu até algumas horas atrás. Ele olhou, né? Está sendo sincero, ele achou, né? Ele ficou impressionado ali olhando o corpo de fora, assim, né? Até porque ele passou por um processo de doença, né? Prolongado e tal. Apesar disso, uma imensa gratidão pelo veículo que me servira durante 19 anos, tomou conta de mim. Quer dizer, ficou meio impressionado com o corpo, mas veio uma gratidão imensa pelo corpo. Um veículo é um transporte que nos permitiu viver aqui na matéria. No caso dele, 19 anos, né? Mas pode nos permitir 80, 90, 100 anos. Né? Pessoa, que máquina, né? Que máquina que a gente faz aí que tão complexa quanto o nosso corpo, né? Que dura tanto, né? A gente não conhece nada parecido com o nosso corpo, né? Nada que tenha sido construído pelo homem se assemelha à complexidade do nosso organismo, né? Percebi que chegara a hora das despedidas e com o choro e os lamentos voltei a sentir uma certa inquietude. Até porque as pessoas vão chegando e muitas não têm muito preparo, né? E aí se entregam às emoções e aquela energia não é muito boa para quem desencarna, né? Vamos sair desse ambiente, César. Ele não te fará nenhum bem. Fomos para a rua, amparado pelos amigos da espiritualidade, acompanhei o féretro, né? Porque eles partiram para o enterro, né? Para o cemitério. Cássio, um outro amigo, percebendo minha estranheza, considerou: os encarnados, de modo geral, ainda não compreendem a importância do pensamento e a responsabilidade perante os próprios atos em suas vidas. Né? Então. Oi? Estava trocado? Ah, é? Deixa eu ver.
Vamos sair desse ambiente, César. Não pude notar. Ah, tá. Eu acho que. Ah, tá. Eu acho que eu não coloquei aqui no. É. Aí coloca aquele então para eu ler, embora vocês já tenham lido. Não pude deixar de notar que se muita gente estava realmente preocupada comigo, grande parte cumpria apenas um dever social, completamente despreocupada do momento solene que ali estava, a exigir um certo recolhimento em respeito ao que partira, no caso eu. Né? Bom, mas poderia ser qualquer pessoa, né? Momento solene porque, né? É o limite entre a vida e a morte e é o respeito que a gente deve ter, né? Com esse momento, né? Aí o Cássio, um outro amigo, percebendo minha estranheza, considerou. É isso? É, né? Os encarnados, de modo geral, ainda não compreendem a importância do pensamento e a responsabilidade perante os atos em suas vidas, né? O André Luiz fala que, aliás, um instrutor do André Luiz, né, ele fala assim que dificilmente os encarnados, num grupo de mais de 3 pessoas, manterão uma conversa elevada por mais de 5 minutos. Você juntou mais de 3 pessoas, a conversa elevada não dura 5 minutos. Os espíritos, é o modo como eles nos enxergam. E geralmente é assim, nos agrupamentos. E quanto maior o grupo, mais difícil manter a elevação. Bom, nós já estamos aqui numa conversa elevada já faz bastante tempo. Nós já estamos fora da média já, né? Mas esse é o objetivo nosso, né? É fazer diferente. Mas é por isso, né? A pessoa vai para o velório e começa, né? Às vezes a lembrar coisas desagradáveis ou contar piada, né? Picante às vezes, né? Agindo com total irreverência e descaso para com assuntos de grande relevância, como é o problema da morte e da sobrevivência do espírito. Por isso sofrem tanto, justamente por desconhecimento, por desprezarem, por não darem importância para assuntos tão relevantes, e isso acaba gerando sofrimento para as pessoas ao longo do tempo, né? Pode falar, Inês. Aí, no caso de César, ele está mostrando, né, esse momento único, tão Certo. assim, não é? Sim. Que requer Do ponto de vista do falecido, do né? falecido, né? É. Em relação ao comportamento dos que ali estão. Isso, é. E quando tem casos que pessoas que, antes de falecerem, É. dizem que quando for no dia dele, ele quer festa, quer cerveja, porque é uma pessoa que gosta muito de festa, de farra. Certo. E aí pede, eu sempre fui uma pessoa alegre, quando eu morrer não quero tristeza, é para tomar cerveja, é para fazer tudo que a gente faz. Então, como é que fica Cada no um dia desse velório aí? Cada um vai ter aquilo que desejar, né? Pode acabar nem sendo do jeito que esperava, mas acaba sendo do jeito que queria, né? Então, pois é, né? O ambiente onde tem muita festa, muita cerveja, será que é o melhor ambiente, né? Para o recém-falecido estar? Será que ele vai colher as melhores presenças, as melhores energias desse tipo de ambiente? É que a gente na Terra, a gente entende assim, é alegria? Ah, então é bom. É ambiente alegre? Ah, o que tem de mais no ambiente alegre? A gente trata a alegria como se a alegria fosse sempre a mesma coisa, e é alegria? Ah, é coisa boa. É alegria, é coisa boa. Não tem nada de ruim, né? Depende do que está produzindo a sua alegria. Qual é o objeto da sua... Tem muita gente que comemora quando chega a droga. Não é? É uma alegria, é uma festa. Oh, chegou um carregamento novo. Não é? Então você tem vários motivos de alegria, né? A questão é a gente aprender a se alegrar com aquilo que é legítimo do ponto de vista espiritual, com aquilo que é legitimamente bom, saudável, equilibrado. Entendeu? Isso. Fala. Os romanos, o conceito deles de alegria era bem
equivocado, né? Porque Sim, eles nas sim, arenas nas lá festas. botavam É. gladiadores, pessoas, homens, Isso, para lutarem até isso. a morte, e não podia. Exatamente. Tinha que morrer alguém, e as pessoas deliravam, né? Exatamente. É. Olha o conceito de alegria. Mas será que aquilo era uma alegria verdadeira? É. Né? É um É. equívoco. É. Né? Uma pessoa está perdendo uma vida, a outra pessoa está tirando a vida da outra. É. Né? A violência aqui. E o Sim. ambiente ali, como é que tá? Não, é verdade. Mas eles chamavam de alegria. É. E é alegria, mas é alegria nascida de coisas que vão gerar posteriormente o sofrimento. Quando a sua alegria nasce de algo que faz mal para os outros, aquilo ali inevitavelmente vai gerar um mal para você futuramente. Porque é uma alegria que nasce num sentimento até sádico. Porque quem ri da desgraça dos outros, não é? Está estruturando futuras desgraças para si mesmo, não é? Então, nos círculos romanos é um exemplo muito bom, isso aí, né? É o pão e circo, né? Então, é algo muito sério mesmo, né? Quando a gente vai estudando mais, a gente vai sendo mais seletivo, né? Não é qualquer coisa que nos agrada. A gente se alegra com coisas muito simples. A gente se alegra com coisas muito simples, né? Coisas muito corriqueiras. Às vezes uma palavra amiga de alguém, um bichinho, um pôr do sol, uma coisa, uma flor. A gente se alegra, porque a gente está vendo crescer lá um galinho novo, né? Quem gosta de planta é assim, né? A minha esposa, ela tira o sarro de mim porque eu tenho lá as plantinhas em casa. Aí eu passo pela sala assim, eu vejo as plantinhas e ela fica olhando para mim. E lá fico vendo que, né, surgiu um brotinho novo, surgiu uma florzinha nova. Eu tô com uma amoreira dentro de casa na sala. Eu tô com uma amoreira, de vez em quando dá umas amorazinhas, eu lá e como. Mas a gente se alegra com essas coisas pequenininhas, né, coisas simples. Mas não é qualquer coisa que nos agrada. Porque a gente vai ficando mais seletivo. Tem coisas que, né, a gente não gosta mais daquilo, não tem mais a ver com a gente, né? O conhecimento, vai. O conhecimento, né, e o desenvolvimento moral, né, que é a percepção daquilo que a gente deve fazer de correto, né? Administrar os instintos, isso aí é amadurecimento moral. Então a gente vai ficando mais seletivo. Não é qualquer atitude nossa que a gente concorda, não é qualquer atitude dos outros também que a gente assina embaixo, né? Então a gente vai ficando mais criterioso com tudo, né? E até os nossos gostos vão mudando. O nosso senso estético, que é a noção do belo, o que é belo de fato, também vai mudando, vai se aprimorando, conforme a evolução moral nossa, né? A gente já está acabando, pessoal, é vapt-vupt. Deixa eu ver aqui. Tá. Chegando ao cemitério, notei grande quantidade de espíritos necessitados, ainda inconscientes do seu estado de desencarnados, que observavam o cortejo passar. Muitos em atitude de respeito, outros fazendo piadas e dizendo palavrões, sentados nos muros e nos túmulos. Alexandre, no cemitério tem muito espírito? Tem. Tem muitos espíritos, que eles falam espíritos vagabundos. Né? A espiritualidade fala, com todo respeito, mas são espíritos que, né? Que estão ali, né, sem fazer nada e sem condições também de algo superior. Não tem condições ainda para isso, né? Porque na Terra já não tinham, aí desencarna e continua não tendo, né? Muitos espíritos vampirizadores. O que são os espíritos vampirizadores? São aqueles que ficam aguardando o cortejo na esperança de poderem vampirizar as últimas energias dos despojos. E se é um enterro que não tem uma proteção espiritual, que não tem méritos, eles podem fazer isso mesmo. É como o urubu em cima de carniça, vamos dizer assim, usando a comparação.
São espíritos que, porque ainda sentem muita falta da matéria, porque eles não se resolveram a abandonar a matéria, eles gostam de buscar os fluidos que nós trazemos materiais ainda. Eles se alimentam desses fluidos. Quando é um espírito que tem méritos, quando é um cortejo de alguém digno, alguém que está vindo com uma proteção, eles logo percebem que tem proteção espiritual. Aí eles não avançam para cima das pessoas e do falecido. E, inclusive, quando se vai enterrar, quando se rompe a última ligação, os espíritos amigos ainda aplicam passe dispersivo, eles aplicam passe dispersivo para dispersar os últimos fluidos que estavam ainda no corpo, para que aqueles espíritos não possam ir ali se banquetear, vamos dizer, com aqueles fluidos. E esses espíritos vampiros, né, que eles praticam o vampirismo, eles praticam até com animais, né? Com animais, com seres humanos, sim. Né? Por isso que naquela passagem lá do endemoniado gadareno, né, que Jesus chegou na cidade de Gadara, atravessou o lago de Genezaré, chegou até Gadara e avançaram, né, avançou um rapaz lá que estava endemoniado. E aí o rapaz, né, que estava possuído por um espírito, né, aí Jesus falou assim, como é que é o seu nome? O espírito falou assim, meu nome é Legião, porque somos muitos. Né? Primeira coisa que o espírito falou, primeira coisa que o encarnado, né, possuído, ele falou, que vieste fazer aqui? Vieste atormentar-nos? Como é que Jesus ia atormentar alguém, né? Ao nível do desequilíbrio, né? Achar que Jesus está vindo para atormentar. Jesus não nos atormenta, né? Mas na visão do mal, o bem quer prejudicá-lo. Né? E o bem não quer prejudicar ninguém. Mas o mal, ele inverte a coisa. Ele acha que o bem está errado. Entendeu? Acha que o bem está errado. Por isso que quando a gente fica obsediado, a gente começa a achar que as coisas boas são ruins. E as coisas ruins são boas. Se você fala assim, ó, vamos fazer um evangelho no lar, Deus me livre, evangelho no lar, fazer prece, tá doido, né? É sinal que a pessoa está meio obsediada. Porque quando a gente começa a fugir da oração, fugir do evangelho, fugir da reflexão, é sinal que a gente não está bem. Né? Então começa a inverter a coisa, né? Começa a fugir da religião, fugir da oração, fugir do evangelho, né? Sinal que a coisa não está boa, né? Certo? Então, e muitos estão desencarnados, mas inconscientes do estado da desencarnação, como eu falei, né? Muitos nem sabem que já desencarnaram, né? E outros estão conscientes. Você vê aquele lá em Gadara, ele habitava os sepulcros. Ele habitava os sepulcros. Ele era um desses espíritos que ficava ali para vampirizar justamente aqueles que eram enterrados. Isso está lá no Evangelho, vocês podem pesquisar. Ele habitava os sepulcros. E aí, você falou de animais, né? Aí o espírito fala assim, mas permite que pelo menos a gente entre naquela manada de porcos. Aí Jesus falou, que seja feito. Que seja feito. E eles teriam avançado sobre a manada de porcos e a manada de porcos se arrojou no penhasco, no precipício, caindo no mar. Né? Talvez para que morrendo eles pudessem vampirizar as forças dos animais. Talvez fosse isso. Você vê que coisa, né? Os sacrifícios de animais que são feitos, né, nos trabalhos, que são por causa da energia dos animais, né, que os espíritos que gostam de vampirizar, um comércio de baixo nível, estabelece um comércio de baixo nível com os encarnados. São entidades que gostam desses fluidos animais, se nutrem deles para prestar um serviço material para o encarnado, afetivo, alguma coisa assim, né? E olha, nunca se fez tanto disso quanto hoje em dia, pessoal.
que não tem nada a ver com o espiritismo, mas as pessoas misturam tanto com o espiritismo isso, e não tem nada a ver com o espiritismo, né? A gente é que acaba levando a fama, vamos dizer assim, né? A cerimônia foi rápida e logo todos se dispersaram. Sentindo cansaço novamente, perdi a noção das coisas e mergulhei em sono profundo, né? Aí a gente terminou aqui o estudo de hoje, né? Certo, pessoal? Interessante, né? Às vezes são coisas simples, né? A gente falou só da questão da morte do sepultamento, mas quanta informação que ele traz, né? Importante, né? Importante pra gente. É, é verdade. Mas tá bom, né? Eu pedi pro Eudo fazer a prece pra gente. Pode fazer, Eudo, pra gente finalizar? Ó Pai Celestial, Deus de infinita bondade, Deus do amor, Deus da paz, Deus da luz, Deus da criação, Pai de todos nós. Derrama sobre todos nós, ó Pai poderoso, teus filhos, encarnados e os desencarnados. Derrama sobre todos nós a tua glória, a tua misericórdia, a tua bênção, a tua proteção, a tua fé, o teu amor, a tua luz, a tua bondade, a tua caridade, para que estejamos sempre protegidos do mal. Nos guia, Senhor, no caminho do bem, no caminho da verdade, no caminho da salvação. Nos defende das tentações do mal. E que o inimigo jamais tenha olhos para nos ver, nem força para nos ofender, nem para nos influenciar. Abençoe, ilumine e protege todos os nossos dias e todas as nossas atividades. Que hoje seja mais um dia de trabalho produtivo, mais um dia vivido com sabedoria, com inteligência, e que nada possa nos atrapalhar, nada possa nos afetar, nada possa nos fazer o mal, porque estaremos sempre protegidos, ungidos e abençoados com a tua misericórdia, com o teu amor e com a tua luz. Que assim seja.